Introdução. As pessoas imaginam que o seu dinheiro está ligado à economia do país, ao emprego atual, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida, apesar de concordar que, indiretamente, todos estes fatores influenciam sua vida financeira. O ponto crucial deste livro são as emoções. Elas são um fator determinante do que significa dinheiro para você e de como você o usa. Sim, caríssimo leitor, o dinheiro é emocional. Foi a confusão emocional de Judas que o fez trair Jesus e não o valor das 30 moedas de prata. No que gastamos e como gastamos, onde investimos, o quanto economizamos, o que desejamos, o que sonhamos e os problemas financeiros que entramos está ligado às emoções e aos sentimentos do ser humano. Analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo atual, cheguei à conclusão de que nunca na história fomos tão desequilibrados emocionalmente e em tudo há um interesse financeiro. Ninguém se realiza ou se sente recompensado se não for materialmente. Isso tem afetado em larga escala as finanças de indivíduos, famílias e de cidades inteiras. Países quebraram nos últimos anos. Hoje, temos diante de nós a geração mais endividada da história. Mais do que isso, estudos mostram que 65% dos casamentos que terminaram em divórcio nos últimos 20 anos foram por problemas financeiros. Pessoas abandonaram antigos e verdadeiros amigos, filhos mataram seus pais, pais abandonaram seus filhos. O mundo entrou em colapso por causa de um bilhete de papel chamado dinheiro. Quando Suzanne von Richthofen, juntamente com seu namorado, matou os pais dela marteladas, em 2002, a mídia brasileira noticiou que a motivação foi financeira. A herança estava em jogo. Analise este crime minuciosamente e você vai concluir que foi um caso mais emocional que financeiro. Todos chegaram a esta conclusão. Não era dinheiro que Suzanne queria, era a liberdade para sentir e realizar. Emoções e sentimentos estão inseridas no que os cientistas chamam de mente, e os teólogos compreendem por alma. Tudo o que sofremos na infância, as privações da juventude e os desgastes familiares, nos levaram a criar um modelo de dinheiro. O dinheiro não é dinheiro, ele é a representação daquilo que ameniza, ainda que temporariamente, as nossas mazelas emocionais. Por isso, muitos brasileiros compram o carro que não podem, mas que querem ter, só para mostrar a todos as suas conquistas, suprindo assim um complexo de inferioridade. Por exemplo, como sempre, o dinheiro vem sendo usado para suprir nossas necessidades emocionais. Na verdade, ninguém quer dinheiro. Dinheiro é papel. Todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que ele pode comprar, os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. Seria esse o motivo de tanta desarmonia emocional? As pessoas não sabem quem são e nem o que querem, e por isso colocam toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro? Tenho sonhado com uma geração saudável financeiramente. Pois apesar de existirem outras áreas primordiais para uma pessoa ser feliz, o dinheiro, no mundo capitalista de hoje, é uma fonte da realização. Ele representa a concretização de sonhos e projetos. Nas mãos certas, o dinheiro é uma arma poderosa para desenvolvermos indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor. Quando falo em dinheiro, não falo em quantidade, em bens ou em riquezas, e sim de tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Isso sim, vai ter fazer feliz e realizado. Isso é prosperidade. Com as emoções debilitadas, o ser humano é capaz de gastar tudo o que tem em apenas um dia de jogo em cassinos. Ele pode gastar o pagamento do mês com uma prostituta, pode investir todas suas economias em um negócio que jamais sairá do papel, pode estourar o limite do cartão de crédito, um dinheiro que ele não dispõe no momento, para comprar um produto que só usará uma vez na vida, e como sempre, é só para tapar o buraco emocional que todo ser humano, que ainda não adquiriu este conhecimento, tem. Se dinheiro é emocional, primeiro precisamos estar convictos que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar em
ganhar e administrar riquezas. O dinheiro levou a culpa de tragédias familiares, de queda de nações, de traições corporativas e da destruição da vida de muitas pessoas. Meu desafio nesta obra é levar você a refletir que o dinheiro é nada sem uma mente para controlá-lo. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou a solução está em nós. Vamos adiante. Tiago Brunner. Inteligência bíblica. Acredito firmemente que devemos desenvolver as múltiplas inteligências. A inteligência emocional, financeira, política e bíblica são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. A educação bíblica, neste caso, é o nosso GPS para essa estrada esburacada que é a vida. Bíblia não é religião. É a fonte de toda a sabedoria e inteligência. Literalmente, um manual de instruções para a vida. Conecte-se a ela e, independentemente de sua crença ou crença, estarás preparado para prosperar. 3 João 1h02. Desejo que sejas próspero em tudo, assim como é próspera sua alma. Esta obra, Dinheiro é Emocional, apega-se fortemente ao verso que está na terceira carta do apóstolo João. Que lemos. Acima é uma prova milenar de que se você não é próspero na alma primeiro, emoções, sentimentos, intelecto, vontades e etc. jamais será próspero em tudo. Concentre-se em estar 100% saciado internamente. Em pouco tempo, o externo será um reflexo disso. Um pouco de história. Origem do dinheiro. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava se defender do frio e da fome. Daí, buscava o abrigo em cavernas. Naqueles distantes tempos, o homem se alimentava de frutos silvestres ou do que conseguia caçando ou pescando. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, a espécie humana passou a sentir necessidade de ter mais conforto, caverna nunca mais, e começou a reparar no seu semelhante. Assim, como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século VII a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmith's Notes, passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Ou seja, com aquele pedaço de papel, a pessoa provava que tinha dinheiro. Assim, surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que essa guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, em 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700, e no Brasil, em 1808. A palavra bank veio da italiana banco, peça de madeira, que os comerciantes de valores oriundos da Itália e estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no mercado público londrino.
Fonte: Livro Casa da Moeda do Brasil, 290 anos de história. 1694-1984. Capítulo 1. Meu modelo de dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Robert Kiyosaki. Assim que me dei a entender por gente, o dinheiro começou a fazer parte das minhas dores e felicidades. Não importa se sua infância foi abastada ou cheia de privações. De alguma forma, o dinheiro criou um modelo dentro de você. Sem perceber, os acontecimentos de nossa vida nos impuseram um código de normas, atitudes e reações. Ficamos encarcerados nele. Desde os tempos mais remotos, o dinheiro é motivo de alegrias e tristezas. Ele, por si só, já é algo contraditório. Pode dar esperança e pode retirá-la. Na minha infância e adolescência passei por experiências com dinheiro que refletiram em minhas ações e reações na fase adulta. Apesar de meu pai ter tido uma carreira militar bem-sucedida, nossa vida não era abastada. Somos 3 irmãos, e a inteligência financeira não era conhecida em nossa família. Sendo assim, não podíamos esperar muita coisa. Meus pais se esforçavam para colocar meus irmãos e eu nos melhores colégios, esforçavam-se para que tivéssemos acesso a cursos extracurriculares, como os de inglês e informática. Em contrapartida, não podíamos ter um bom carro, por exemplo. Por este motivo, íamos para uma escola de classe média alta, onde alguns alunos chegavam até de motorista particular e nós chegávamos de chevetinho vermelho. Hoje dou risadas de uma passagem da minha adolescência. Eu entrava no carro correndo para nenhum amigo me ver e, já dentro do veículo, cobria a cabeça com a camisa para não ser reconhecido na rua do colégio. Isso não tinha a ver com pobreza ou com grandes humilhações. Não passávamos necessidade alguma, mas, simplesmente, por não ter o que os outros tinham, o cárcere emocional ia tomando conta da minha mente, impondo rígidos limites e complexos. O problema é sempre do tamanho que você o imagina. Tratando-se de infância e adolescência, tudo se potencializa. Esses acontecimentos, sem importância, na verdade, influenciam como vamos manejar com o dinheiro no futuro. É criado o modelo mental que revela o que significa dinheiro para nós. É provável que todo o nosso orçamento na fase adulta seja gasto com o objetivo de não passarmos mais por situações semelhantes à da infância, adolescência ou até mesmo eventualidades que passamos já crescidos. Logicamente, há exceções nessa afirmação. E para os que tiveram uma infância abastada o mesmo acontece de forma invertida. Quando crescem perdem o sentido de valor que o dinheiro tem. E, é claro, há exceções nesses casos. Também, quando abri minha primeira empresa, depois de passar pelas dificuldades que todo empreendedor está sujeito no início, comecei a ganhar dinheiro. Foi aí que tudo começou. É neste momento que o nosso modelo de dinheiro se revela. Em apenas 3 meses, faturando, tentei viver tudo aquilo que fui privado durante a vida. Queria viajar para todo lugar, trocar carro nacional pelos importados, comer em restaurantes com comidas que nem sabia o nome, mas que eram caras. Queria mostrar para todos que, enfim, eu venci. Agora eu era livre e nunca mais seria envergonhado como antes. Triste ilusão. Quando não possuímos excelência emocional, gastar dinheiro significa apenas tentar reparar a dor do passado. Só que, na verdade, esse pedaço de papel possui grande valor, mas não tem o poder de apagar o que vivemos. Dessa forma, a decepção é inevitável. O rei Salomão, um célebre governante de Israel, 1000 AC, foi o homem mais rico que já passou por esta terra. Historiadores, religiosos e teólogos concordam com esta afirmação. Em um dos seus últimos escritos, o livro de Eclesiastes, o pregador, como era conhecido na nação dos judeus, deixou-nos algumas dicas sobre dinheiro. Eclesiastes 7h12 NVI. A sabedoria oferece proteção. Como o faz o dinheiro? Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A característica da sabedoria, que é o princípio da excelência emocional, é ter vida.
Quem só tem dinheiro, tem uma espécie de proteção. Porém, com muitos limites, com sabedoria e, consequentemente, inteligência emocional. Temos proteção e vida. O que pode ser melhor que isso? Imagine sua família e seus negócios desfrutando destes dois ingredientes da felicidade: ganhar dinheiro e administrá-lo, investir, poupar, negociar. E opinar sobre dinheiro está conectado ao que você viveu ou sobreviveu na infância e adolescência. Hoje, somos reflexo daqueles momentos bons ou ruins que passamos. Muitos reeditam as janelas traumáticas da memória e conseguem, apesar de uma infância de profunda privação e vergonha, vencer na família, nos negócios e também socialmente. Outros são sufocados pelos medos, traumas, decepções e dificuldades do passado e vivem com eternos lamentos e desculpas para a situação em que vivem atualmente. Recentemente, vi as fotos de um luxuoso restaurante dentro de uma caverna em Bari, Itália. Fiquei impressionado com o que via. Era lindo demais. Ao mesmo tempo pensei, para quem tem criatividade, uma caverna se transforma em restaurante de luxo. Mas há pessoas que reclamam o tempo todo de onde estão em vez de serem criativos e mudarem a realidade. Mas preste atenção, mesmo quem teve uma infância abastada cria seus modelos de dinheiro, que nem sempre são positivos. Muitos, por exemplo, casam-se e tratam a esposa superficialmente, como se fosse um negócio. Outros cometem sérios delitos e pensam que sua condição financeira o livrará da prisão. Sim, muitas vezes os livra da prisão física, jamais da emocional. Quando o dinheiro vira nosso senhor, perdemos as melhores coisas que podemos ter nesta vida. Pois o dinheiro não pode comprar o que realmente nos completa. Nossas emoções não são geradas pelos acontecimentos em nossa caminhada nesta terra, e sim pela forma como os interpretamos. O valor que você deu para cada situação ou desejo determinou o seu modelo mental. O que você acredita, determina o que você sente. Eu acreditava que se pudesse ganhar mais dinheiro, eu poderia comprar prestígio. Eu queria ser aceito. Este é um sentimento que está presente em muitos de nós. A neurótica necessidade de aceitação, mas quando minha condição financeira aumentou, percebi que isso não comprava amigos, e sim breves companhias. Comprava um ótimo colchão, mas não o sono. Eu poderia andar com príncipes, mas não me sentir nobre. Aí compreendi, em definitivo, que dinheiro era emocional. Certa vez, decidi como diretor da Mar Turismo, empresa que fundei em 2005, que deveríamos investir pesado em comerciais na TV aberta do Brasil. Não fiz nenhuma pesquisa para saber qual era o público-alvo do produto, não avaliei o mercado, não pedi conselhos. Apenas queria satisfazer um íntimo desejo de ser visto, de mostrar que estava vencendo. Traí minha própria empresa, o meu próprio sonho, tomando uma decisão tão longe do nosso propósito. O resultado? Um gasto astronômico para vender somente 2 pacotes turísticos em um ano inteiro de comerciais. Ficamos quase 3 anos pagando a dívida. Um sentimento fora de ordem tem o poder de frustrar tuas finanças, de acabar com teus sonhos. Dinheiro é tão emocional que realmente achamos que estamos seguros e acima de todos se tivermos algum no bolso. O contrário também acontece. Quando estamos sem recurso algum, a gente se sente inseguro e o menor dos homens. Quando o dinheiro governa nossos sentimentos, nossos valores se invertem. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Este livro não é para apontar o que está certo ou errado. É apenas uma costura de descobertas, feita com muita dedicação, que podem te auxiliar hoje e no seu dia a dia. Planejo apontar um futuro de real prosperidade para aqueles que estão lendo esta obra. Meu objetivo é mostrar por A mais B que, se não formos ricos emocionalmente, o dinheiro físico nunca terá o valor necessário para nos suprir e satisfazer. Como preparação para uma série de palestras e trabalho missionário na Índia, que fiz em 2014, assisti ao documentário da vida de Madre Teresa de Calcutá. Sua obra social naquela nação foi impactante.
Uma senhorinha franzina conseguiu revolucionar um dos mais populosos países do mundo, uma nação com mais de 1 bilhão de habitantes. Dinheiro nunca é a motivação para quem tem um propósito de vida. Mas ele é inevitável quando você acerta o alvo. Quando Madre Teresa começou a cumprir seu propósito, os recursos vieram. As emoções da freira estavam tão alinhadas com a prática bíblica e com os mais pobres, que sua obra social, que começou com poucos voluntários e sem nenhum recurso, atingiu em pouco tempo um alto nível internacional de mídia, doações e visibilidade. A importância de seu trabalho entrou para a história da Índia e da humanidade. Pessoas ricas emocionalmente estão focadas no bem coletivo. Pessoas que querem ser apenas ricas de dinheiro, geralmente, focam no seu próprio bem. A prosperidade está muito mais conectada com o seu interior do que com sua conta bancária. Gastar R$ 400.000 em uma festa de casamento, por exemplo, não garante um matrimônio feliz, pois o segredo da felicidade está na mente, sentimentos e emoções. Está na forma como você vê o mundo e se relaciona com ele, não enquanto você tem para gastar. O dinheiro sempre será sempre um ótimo complemento de sua prosperidade interior. Enquanto ele tiver a patente de servo, a felicidade estará sempre à porta. Um jovem pescador da Galileia havia se tornado discípulo do homem que dividiria a história. Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, uma linda cidade israelense à beira-mar, quando Pedro entrou correndo ao seu encontro para dizer que os cobradores de impostos estavam na cidade e perguntavam se eles pagariam as taxas devidas. Jesus, antecipando-se a Pedro, pergunta: "O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos alheios?" Simão Pedro respondeu: "Dos alheios." Disse Jesus: "Logo, estão isentos os filhos, mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda, toma. E paga por mim e por ti." Quem tem um propósito definido nesta vida, não é guiado pelas pressões emocionais que vivemos diariamente. São os impostos, taxas, compras do mês, cheques que irão compensar, boletos atrasados, ligações de cobrança, mensalidades da escola dos filhos e mais uma infinita lista que poderíamos fazer aqui. O homem de Nazaré sabia que dinheiro era complementar e precisava de um destino. Dinheiro na mão sem destino é um recurso perdido. Jesus só usava dinheiro quando tinha um propósito, quando tinha uma finalidade para ele. O mestre sabia que era importante aproveitar as contrariedades da vida para ensinar à sua equipe sobre segurança emocional, pois só assim alcançariam a segurança financeira. Aprendemos com ele que prosperidade não é ter dinheiro, e sim tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito nessa terra. Estar com saúde financeira para ter paz emocional. Muita gente quer ser rico, mas não sabe para quê. Acredito que o que faz um homem realmente feliz não é a quantidade de dinheiro que ele ganha, e sim se ele possui saúde financeira para ter paz emocional. E se ele tem paz emocional para ter saúde financeira. Uma coisa está conectada à outra. Escrevo este capítulo do Japão, onde estou ministrando em uma conferência, em uma cidade próxima de Tóquio. O que mais me impacta no povo japonês é a força para trabalhar. Eles só folgam 2 ou 3 vezes por ano. Colocam uma meta de produção e um alvo financeiro anual e realmente alcançam. O triste é que muitos deles não possuem a tão sonhada qualidade de vida, pois ganham dinheiro, mas não possuem paz emocional. O índice de suicídio neste país é altíssimo. Bem, sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo o que há de mal na terra. E muitos, por amarem este papel valoroso, perderam suas vidas. Inúmeros conhecidos gastaram saúde para juntar dinheiro. Agora, gastam dinheiro para recuperar saúde. Se posso lhe dar um conselho, dou este: não permita que seu modelo de dinheiro te escravize. Espero que este livro lhe seja útil para que você seja livre e realizado nesta área, durante toda sua vida. Certa vez, eu conversava com minha mulher, lembrando de
situações financeiras difíceis pelas quais passamos. Rimos de algumas cenas. Foi aí que resolvemos listar os 3 momentos mais felizes de nossas vidas e descobrimos que nenhum deles estava ligado ao dinheiro. Foi um impacto para a gente perceber que tivemos muitos bons momentos com dinheiro no bolso. Viajamos o mundo, jantamos fora, curtimos a vida. Mas, os momentos que fizeram a diferença em nossa história não tiveram influência de nenhuma moeda. O nascimento de um filho, por exemplo, não consegue ser emocionalmente substituído por nenhum valor financeiro nesta vida. Então, independentemente do que você viveu no passado e do modelo que foi criado, sua felicidade não depende de sua conta bancária. Sua conta ajuda, mas não constrói a sua vida. O princípio de um casamento feliz é ter a alma próspera. Quem não tem emoções saudáveis jamais irá ter um relacionamento a dois, sólido e feliz. Quem não governa a si mesmo não conseguirá governar um lar. Capítulo 2. Não deseje o que não é seu. Existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Autor desconhecido. Grande parte das frustrações financeiras tem a ver com o desejo imoral de querer ter o que não é seu, de querer ser quem você não é. Não me refiro à ambição de ter uma vida melhor ou ter alguém como referência e exemplo de vida. Sim, a ganância e a inveja. Conviver com pessoas de classe social mais elevada do que a sua pode provocar, inconscientemente, este sentimento. O ruim é que desejamos ter, em um dia, o que o outro, provavelmente, levou anos para construir. Às vezes, o contrário também acontece. O rico inveja o pobre pela paz que tem e pelo amor sincero que recebe. Paz e amor nem em euro você consegue comprar. Há alguns anos me tornei amigo de um bem-sucedido construtor. Nossa amizade era muito sincera e verdadeira. Porém me fazia mal. Eu notava que a cada jantar ou passeio com ele, eu voltava frustrado e insatisfeito com a minha casa, com meu carro e com a vida que tinha. A lástima é que não era um sentimento que me fazia crescer. Do tipo, vou batalhar, vou trabalhar com mais excelência, vou conquistar. Infelizmente, queridos leitores, este tipo de convivência, geralmente, desperta ganância, desejos e inveja. O ser humano por si só é mau. Você não precisa ensinar uma criança a mentir e nem a bater em alguém. Ela cresce com isso. Está na essência da humanidade. Por isso, a nossa luta diária e eterna será para vencermos nós mesmos. Sermos líderes das nossas emoções, sentimentos, para assim liderarmos em outras esferas. Na filosofia ocidental moderna, não importa o que já conquistamos, a grama do vizinho sempre será mais verde, pois esse vazio que te faz desejar o que não é seu, é emocional. Agora, lá estava eu, pensando em barcos, viagens suntuosas, restaurantes de luxo. E, por que não, um avião particular? Coisa de doido. Gente, estavas vendendo o almoço para comprar a janta, mas minha mente estava embaralhada fantasiando com a vida dos outros. Perdia noites de sono preocupado em ser alguém que eu não era, imaginando ter o que não era meu. Na verdade, quantos de nós batalha a vida toda para viver o sonho dos outros? Descobrir quem você é irá trazer o equilíbrio necessário para evitar um vazio como esse. Decida o que você quer, aquilo que lhe completa. Só assim você não viverá a vida de outras pessoas. Somente dessa forma você não se afadigará para conquistar o que não era para ser seu. Escreva suas metas, seus sonhos e seus alvos. Não permita que a convivência com terceiros mude o que você planejou para a sua vida. Existem exceções a este conselho, mas é raro de acontecerem. Refiro-me a quando você encontra e convive com alguém sábio, prudente e experiente que lhe mostra que você estava limitando seus sonhos, desdenhando de seu futuro com planos tão baixos. Refiro-me a uma companhia que, durante a caminhada da amizade, lhe dera uma nova perspectiva para sua vida. Em casos como este vale a pena rever seu planejamento. E se preciso, adotar outro.
Escrevo este livro para compartilhar minhas experiências, minhas dores, mas também a superação que experimentei. Acredito que cada um de nós tem uma história triste para contar, afinal não vivemos em um conto de fadas. Mas quem dera a cada um que superou um grande problema pudesse mentorear a outros, para não passarem pelo mesmo trauma. Geralmente, quando desejamos algo, cobiçamos o que o outro conquistou. Poucos são os criativos e capacitados que desejam e vivem os próprios sonhos. Mas tenha certeza, você é um escolhido dentre bilhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Como sei disso? Não é coincidência este mapa de navegação cair justamente em suas mãos. Agora, você tem um guia para o seu destino de paz e prosperidade. Quanto à ambição, há exceções. Aprendi que a ambição se torna legítima quando o propósito é contribuir com o coletivo, com a humanidade. Nessa viagem que fiz ao Japão, em agosto de 2014, eu estava conversando com um empresário da cidade em que estávamos, cerca de 2 horas e 30 minutos de Tóquio. Informava-me com ele como faria para pegar o trem-bala e ir até a capital. Já que havia estado no Japão anteriormente, pensei em me arriscar indo para a cidade sem um guia japonês, até porque estava com mais 2 colegas de viagem. Mas este homem perguntou: Tiago, há quanto tempo você não vem a Tóquio? Eu disse: há uns 2 anos. Ele sorriu e replicou: então vá com um guia, pois a cidade mudou completamente. Ruas, terminais de trem e metrô, lojas e restaurantes. Tudo está diferente. Curioso, perguntei: por que tudo mudou em tão pouco tempo? E ele: as Olimpíadas, meu caro. Reformamos e estruturamos toda a cidade. Franzindo a testa, pensativo, sussurrei: ué, não me lembro das Olimpíadas de Tóquio. O amigo japonês sorriu novamente e respondeu: não houve Olimpíadas ainda. Será somente em 2018. Mas já entregamos as obras. Quando alguém dá um trabalho para um japonês, ele não descansa até concluir, afirmou o empresário. Fiquei extasiado. 6 anos antes e as obras estão prontas? Aqui, no Rio de Janeiro, faltam menos de 2 anos para as Olimpíadas de 2016, e nosso atual governo produziu pouco. Tóquio já era uma supermetrópole e melhorou ainda mais. Esse é o tipo de ambição que vale a pena querer melhorar nossa cidade para que todos desfrutem dos benefícios. Termos políticas públicas que são capazes de melhorar e dar esperança ao futuro de cada cidadão. Agora, prestem atenção, eu desejei que minha cidade, o Rio de Janeiro, fosse reestruturada e modernizada como Tóquio e não que eu tivesse a vida do empresário japonês ou que eu morasse no Japão. Não mudei minha perspectiva, mesmo estando impressionado com o país em que estava. A ambição pode ser coletiva. Já a ganância é sempre individual. Quantas vezes fui aos Estados Unidos dar palestras e seminários e escutei as histórias dos brasileiros imigrantes? Muitas. A maioria imigrou, mesmo que ilegalmente, em busca de um futuro melhor. Mas o futuro de uma pessoa não está conectado à situação econômica de um país, e sim às suas decisões e escolhas diárias. A mesma dificuldade que o indivíduo encontrava no Brasil encontrará na América, na Europa ou onde for. O problema normalmente está conosco. Mas, com o emocional descontrolado, tomamos decisões, geralmente, sem conselhos, e nos mudamos de mala e cuia para onde parece ter uma oportunidade. Pessoas que vivem de oportunidades nunca encontram a porta certa, pois estão sempre ocupadas e distraídas com o que pareceu ser a grande chance. Que o diga alguns imigrantes. Acredito que chegou a hora de sua vida mudar para sempre. Chegou o momento de se estabilizar para crescer. Você faz o ambiente ou o ambiente faz você? É frequente em minhas conversas, sessões de coaching ou nas conferências mundo afora, eu encontrar pessoas que foram moldadas pelo ambiente em que estavam. Isso não é regra, mas
é demasiadamente comum. Poucos são os decididos, corajosos e convictos do propósito que modelam um ambiente quando chegam e não o contrário. O exemplo clássico disto é o jovem que vira bandido por ter crescido em uma favela onde o crime organizado e o tráfico dominam. O ambiente o formou e deu um destino a ele. Quando o Criador coloca o homem na terra, ele dá uma ordem direta e interessante que é relatada no livro bíblico de Gênesis: dominai sobre os animais, governai a terra. Biblicamente falando, fomos criados para governar e dominar. Não pessoas, e sim ambientes. As pessoas, nós devemos servir com os dons que nos foram dados. Sendo assim, quando entro em um ambiente miserável, eu não me torno um miserável, mas transformo o ambiente com o conhecimento e prosperidade que há em mim. Se entro em um ambiente milionário, também não me torno um milionário, mas transformo o ambiente com tudo aquilo que possuo e que o dinheiro não pode comprar. Temos o poder de transformar ambientes. Quando temos essa consciência, já não desejamos o que não é nosso. Ao contrário, queremos dar aquilo que temos. Quando resgatamos estes princípios, não saímos por aí comprando porque todos do nosso ambiente estão comprando, mas governamos nossos impulsos. O ambiente perde o efeito sobre nós. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender coisas que precisa. O princípio de finanças equilibrada é ter sentimentos prósperos. Ganância, vingança, inveja e maledicência são sentimentos que destroem a alma, impossibilitando assim que você seja próspero em tudo. Livre-se de todo sentimento que impede a prosperidade de sua alma e se prepare para ter mais acesso aos recursos financeiros. Capítulo 3. As frustrações controlam seu dinheiro. O dinheiro não compra nenhuma necessidade da alma. Henri Torial. É típico do ser humano usar a compensação para se sentir bem. Ele pensa, já que minha vida sentimental está uma droga, vou comer a melhor comida que eu puder pagar hoje, ou já que minha vida profissional não melhora, vou gastar o pouco que me resta em uma viagem inusitada. Outros pensamentos comuns são estes: já que recebi um não de uma pessoa querida, vou ao shopping comprar qualquer coisa em 10 vezes no cartão e, já que fui contrariado, vou mudar de carro para provar que ninguém me controla, mas que eu posso fazer o que quiser. As frustrações diárias da vida dominam nossos recursos e determinam para onde cada centavo vai. É impressionante como não percebemos a vida como ela é. Estamos sempre confundidos, enganando a nós mesmos. O coitadismo se normalizou entre nós. Cada um acredita que é o ser humano mais injustiçado, mais sem oportunidades e frustrado do universo. Na maioria das vezes, os ruídos emocionais estão ditando quem e o que somos. Estes dias, recebi um e-mail arrogante e ameaçador de um amigo. Meu sangue ferveu. Em meio àquela guerra mental. Para controlar a explosão de sentimentos, tive uma ideia para fugir daquela asfixia emocional. Peguei minha carteira e fui a uma loja de objetos antigos, pois fazia tempo que eu passava nesta vitrine e admirava algumas peças decorativas. Certamente ficariam ótimas em meu escritório. Minha mente confusa dava comandos a todo o meu corpo que esse era o caminho para eu desfriar a cabeça. Mas enquanto eu, já lúcido, passava em frente a tal loja, calculei e vi que era uma maluquice comprar aqueles objetos. Eles custavam uma fortuna e eu nem sequer colecionava antiguidades. Mas com as emoções à flor da pele, você é tomado pelo medo, pela insegurança e pela solidão. Se tiver dinheiro na carteira ou cartão de crédito liberado, prepare-se, você vai tentar gastá-los. Eu tentei. Estava bêbado emocionalmente. Entrei na loja e já não me importava se eu ia gastar meu limite do cartão ou se ia usar do dinheiro separado para pagar uma conta de casa. Eu só queria me sentir bem e retomar aquele sentimento de segurança e aceitação. Eu queria me livrar daquele tormento de ser contrariado e agredido por alguém querido. Foram 40 minutos de batalha interna. Enfim, eu me acalmei. Tomei o controle do meu eu. Não permiti ser escravizado pelos
Meus próprios pensamentos. Entendi naquele instante o que escrevo neste capítulo. Minhas frustrações não podem controlar meu dinheiro. Determinei que não iria mais ceder às compensações para ficar momentaneamente bem comigo mesmo. Se tudo der errado, se eu for contrariado, se alguém que amo e considero me ferir, se eu receber um não, se minha fase matrimonial, profissional ou sentimental não estiver boa, farei um diálogo entre eu e eu mesmo. Vou conversar e debater comigo mesmo diante de um espelho, questionando meus medos e inseguranças, pois a noite pode ser longa e cheia de choro, mas o dia sempre volta a amanhecer. Meu dinheiro não precisa sofrer junto com minhas emoções. No caso deste meu amigo, esperei o sangue esfriar e liguei para ele no outro dia. Pedi perdão, por mais que eu achasse que foi ele quem errou. Porém, o que importa mais? Ter razão ou ter reconciliação? Ganhar a discussão ou ter paz? No fim, sempre perde quem não sabe perdoar e ceder. A paz é uma busca prioritária. No fim, salvei a amizade e me livrei de criar uma dívida no cartão. A infância. As frustrações da infância são preponderantes nas decisões econômicas que temos na fase adulta. Gostaria de dar alguns exemplos pessoais e de clientes que atendi como coach, para que sua mente compreenda esta complexidade. Caso pessoal, eu e meus 2 irmãos tínhamos entre 8 a 11 anos. Eu sou o mais velho dos 3. Chegará um dia muito esperado, realmente especial. A inauguração de um salão de jogos supermoderno em nossa cidade. Videogames de última geração, fliperama e todo tipo de diversão que, naquela idade, nós adorávamos. Marcamos com mais 6 amigos e amigas para passarmos o dia juntos. Meu pai acordou e, ainda pela manhã, deu R$ 30 para cada um de nós, o que na época era uma boa quantia para brincar nos games. Ficamos irradiantes. Teríamos um dia perfeito. Na fila, já com os amigos, uma menina que estava em nosso grupo e era muito admirada por nós, por ser filha de um prestigiado líder religioso, vira para mim e pergunta: quanto você trouxe para gastar com as fichas? Eu abri um sorrisão inocente e respondi: R$ 30. Ela mudou de fisionomia, parecia estar em dúvida ou incrédula e resmungou: só R$ 30? Meu pai deu R$ 200 para cada uma de minhas irmãs e para mim. Senti-me um mendigo. Algo tão pequeno criou um enorme buraco em minhas emoções. Episódios como este marcam nossa infância, e crescemos com um sentimento de que agora temos que provar o que temos. Precisamos ganhar e ter mais do que os outros. Não podemos mais sentir a vergonha de ter menos do que todos. Eu, particularmente, decidi não ser vítima das frustrações. Com pouco ou muito dinheiro, decidi ser livre, para ser feliz. Nem todos têm um guia espiritual, um mentor, um pai, um psicólogo que seja, para orientar e aconselhar em um momento de rejeição e dor. Nem todos conseguem força para lutar contra si mesmo e reeditar essas lembranças ruins. Livros como esse são uma bússola que te auxilia a encontrar o caminho da sanidade e do equilíbrio. Vamos em frente. Caso 1. Osvaldo é um riquíssimo empresário. Nunca ouvi repetir um par de sapatos. Todos os seus calçados tinham as marcas mais caras e famosas do mundo. Em todas as sessões que fazíamos reparava como ele cruzava as pernas de forma que o sapato ficasse bem à mostra. Não entendia por que um homem tão rico queria claramente mostrar para alguém a marca do sapato que estava usando. Até que um de nossos encontros, perguntei: Osvaldo, como foi sua infância? Ele respondeu: muito boa. Meus pais me ajudaram bastante, sabe, meu velho era motorista de ônibus. Minha mãe, costureira. Ainda assim sempre lutaram para que eu tivesse oportunidades na vida, disse-me o empresário. Insisti, mas, de todos os seus desejos e sonhos da infância, qual você não podia realizar na época? Dos não realizados, quais lhe machucaram o coração? Os olhos dele lacrimejaram. Percebi que algo ainda estava ali, bem escondido dentro de seu coração.
Osvaldo então me conta que seus pais batalharam muito para ele estudar em uma boa escola e assim tentar garantir o futuro dele. Porém, nessa escola, todos usavam um tênis da moda. Me lembrei de meu próprio caso que relato no capítulo 1 sobre o carro do meu pai. Ano após ano, o sentimento de humilhação de ser o único que não podia ter os lançamentos das grandes marcas era insuportável. E, para completar, ele estava indo para a escola com o mesmo tênis há 3 anos. Osvaldo conta que pensou em muitas coisas ruins para tentar adquirir aquele tênis. Para não sentir aquela vergonha estranguladora todos os dias no colégio, ele estava disposto a qualquer coisa. Mas seguiu no caminho certo. Na adolescência, foi trabalhar como frentista em um posto de gasolina para juntar dinheiro para fazer uma faculdade. Quando cresceu mais um pouco, formou-se em economia e se tornou um dos maiores consultores bancários da cidade. Ficou milionário. A partir daí, passou a colecionar os melhores tênis e sapatos que as lojas podem oferecer, aquele sentimento fazendo ter hoje em dia uns 200 pares de sapatos importados. Mesmo tendo tudo o que queria nos dias atuais, ainda era escravo de uma frustração do passado. Gastava muito para reparar uma dor de anos atrás. Trabalhei muito com ele a importância de reconhecer onde estava o problema. Pois só podemos mudar aquilo que identificamos e reconhecemos. Quando ele se deu conta que este sentimento nutrido ao longo dos anos era destrutivo, resolveu se libertar. Foram horas, dias, meses trabalhando com Osvaldo. Mas estou orgulhoso. Hoje ele é muito mais rico por dentro do que por fora. Ele usa menos sapatos do que antes e doa mais. Atualmente, está calçando crianças carentes e de orfanatos que jamais poderiam ter um tênis bom, quanto mais o da moda. Ele usou a sua dor para nortear o seu destino. Quando eu fui à Índia em missão, ele foi um dos primeiros a doar para os orfanatos de lá. Nossa vida só tem um real valor se a maneira que vivemos transforma a realidade dos que estão à nossa volta. Dê sentido à sua vida, ao seu propósito de existir, vencendo as dores do passado, não aceitando ser o coitadinho. Deseje ardentemente dar a volta por cima e tomar o controle de sua história. Saiba que, agindo assim, o seu futuro começa hoje. Sigo torcendo muito por você. Imagine se nossos governantes tivessem excelência emocional e educação financeira? Será que seríamos menos saqueados, extorquidos, enganados e manipulados? Você acredita que se nossa nação fosse educada com base nas múltiplas inteligências, emocional, financeira, política e bíblica, conseguiríamos mudar o destino da próxima geração? Deixe eu lhe contar uma história. O Brasil foi fundado debaixo de uma confusão total. A opressão portuguesa e de outros países europeus sobre os brasileiros era demasiada. Éramos apenas uma colônia para exploração. Um acidente de percurso. Só para você saber a origem do nome de nosso povo, o sufixo eiró só era usado para identificar um trabalhador. Repare, costureiro, aquele que trabalha com costura, pedreiro, que trabalha com obras, padeiro, aquele que faz pão. Como o eiró pode ter ido parar em nosso pronome gentílico? Veja, quem nasce na América é americano, na Suíça é suíço, na Itália é italiano, no Brasil, brasileiro. Brasileiro era o nome dado aos que trabalhavam cortando o pau-brasil, árvore típica de nossa região na época. Somente em nosso país o nome que se dava a uma função de trabalho foi adotado para nomear os filhos da nação. O livro 1822, do historiador Laurentino Gomes, revela que a corte portuguesa não tinha nenhum interesse em transformar isso aqui em um país de verdade. Nascemos por um acidente. Por falta de comunicação entre Portugal e os políticos da época. Se as frustrações controlam nosso dinheiro, como você acha que a economia do Brasil irá melhorar, tendo em vista nosso histórico? A cultura de governo que se estabeleceu por aqui foi a de tirar proveito a todo custo. Não devemos criticar, e sim entender que isso é fruto de sérias frustrações passadas, e que agora devemos reagir e trabalhar para transformar essa realidade.
Eu tenho muita esperança no Rio de Janeiro, minha cidade. Tenho muita esperança em nosso país. Mas sei bem que teremos que trabalhar arduamente, investindo em tempo e fora de tempo na educação multifocal e em outras áreas para que nossos filhos e netos tenham uma nação melhor, um país que não reedita sua história, que não educa seus governantes antes de chegarem ao poder, tem poucas chances de crescimento e prosperidade. Mas quem está disposto a pagar o preço da mudança? Dinheiro público também é emocional. Quem não governa suas próprias finanças, não pode governar o dinheiro de uma cidade. Para cada gasto desnecessário, cada desvio de verba, para cada ato de corrupção ou de omissão no governo, tem alguém descontrolado por trás. Quem se corrompe não é o sistema, são pessoas. Se mudarmos o coração e a mentalidade de nosso povo e governantes, você verá que o sistema se adapta imediatamente. Realmente acredito que não precisamos somente de bons projetos, mas de bons corações para executar esses projetos. Dinheiro continua sendo emocional, seja no micro ou macro sistema financeiro. O princípio para uma vida profissional feliz é ter a alma realizada. Prosperidade traz realização. E se sua alma-mente não estiver alinhada com a sua autorrealização, jamais terás vida profissional feliz. Ainda que você esteja trabalhando na melhor empresa do universo. Capítulo 4. Desenhe a sua meta financeira. Dinheiro não cria sucesso, só te dá liberdade para criar o sucesso. Nelson Mandela: se dinheiro é emocional, quanto mais certo você estiver do quanto é necessário para concretizar seus projetos, mais garantida será sua conquista. As emoções funcionam na autossugestão ou também pela sugestão de outros. Isso quer dizer que se você tem um cartaz mental do quanto você precisa para ser feliz, seu corpo e mente irão trabalhar continuamente por isso, pois sugerindo a si mesmo uma meta a ser alcançada ou pela influência de terceiros, como mentores, professores, pais, amigos, cônjuge, você consolida dentro de si um projeto. Aprendi, por meio da inteligência bíblica, que o Criador não dá dinheiro para uma pessoa, e sim para o projeto que ela tem. Os homens e mulheres da Bíblia que prosperaram, conquistaram o topo da montanha pela causa que tinham. Quando você tem bem claro qual é o seu sonho, fica mais fácil desenhar uma meta financeira. Sem um projeto, dificilmente você terá forças naturais e também ajuda lá de cima para conquistar seu objetivo. Muitos fecham os olhos e sonham em serem ricos. Ah! Que maravilha seria ter dinheiro para comprar tudo que eu quero e preciso. A diferença entre quem sonha e quem realiza é o alvo e as metas que essa pessoa tem. Alvo e metas estão inseridos no projeto. Se o seu sonho é abrir uma veterinária, seu projeto como veterinário é ter uma clínica, agora você precisa de um alvo e, em seguida, de metas. Alvo. O alvo é o público que você quer atingir, o bairro no qual você quer trabalhar, o tipo de funcionários ou parceiros que você gostaria de ter. Os alvos são importantes para definir a essência do projeto. Quero dizer que se você não tiver alvos, ou pior, alvos mal definidos, o fracasso sempre será uma opção. Para definir seu público, você precisa conhecer bem sobre o produto e seus consumidores. Vou dar um exemplo agora usando dados inventados, apenas para ilustrar. Suponhamos então que os principais consumidores de produtos veterinários sejam mulheres, com idades entre 25 e 45 anos, donas de casa, moradoras da zona sul e zona oeste da cidade. Sendo assim, o bairro escolhido para abrir sua clínica tem que ser alguns destas zonas. Seus funcionários, parceiros e colaboradores devem ter o perfil que agrada a este tipo de consumidor. A decoração, o atendimento e serviços também. Metas. As metas representam o quanto você precisa faturar mensalmente. Sempre monte 3 cenários, o ruim, o provável e o ótimo. Se você precisa de R$ 10.000 por mês para manter o seu projeto, faturar 9.000 é péssimo. R$ 12.000 é provável, e R$ 25.000 é ótimo. Dentro das metas estão também, tamanho do local para o projeto, quantidade de funcionários e qualidade ou marca dos fornecedores. Somente com um projeto montado, seja empresarial, familiar, matrimonial ou institucional, você poderá pensar em conquistar riquezas ou o que chamo de liberdade financeira.
Suas emoções só irão trabalhar a seu favor se você souber o que quer. Eu procuro tirar um dia da semana ou um fim de semana do mês para desenhar minhas metas financeiras ou avaliar as que já atingi ou estou para atingir. Busco alinhar minha mente e coração com a meta que desenhei. Assim, corpo, alma e espírito trabalham em prol do mesmo objetivo. Eu defino o que é prioridade, concluo o que é importante sem ser ameaçado pelo urgente. Essa segurança mental sem dúvida é uma das garantias para chegarmos às metas, alvos e objetivos de nosso projeto. Nosso sonho pode ficar apenas na imaginação se não aprendermos a desenhar o passo a passo da conquista. O princípio para uma vida espiritual satisfatória é ter a alma próspera. Muitos homens e mulheres espirituais até mataram em nome de Deus. Sem paz emocional nunca alcançaremos uma vida espiritual coerente. Capítulo 5. Desfrutar o que se tem. Você precisa conquistar as coisas que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável ainda que seja um milionário. Augusto Cury. A primeira característica que encontro em pessoas que estão adoecendo emocional e financeiramente é acreditar que só serão felizes quando tiverem algo que elas ainda não têm. Elas acabam não desfrutando do que possuem hoje e vivem pelo dia seguinte. Como coach, atendi pessoas que me diziam: quando eu comprar aquele carro. Se eu tiver dinheiro para me casar com aquela pessoa. Se eu consigo financiar aquela casa de praia. Se o governo mudar o sistema econômico. Aí sim serei feliz. Quando uma pessoa está convencida que ainda não é realizada na vida porque lhe falta comprar ou conquistar algo, identifico em segundos uma insatisfação que nada tem a ver com dinheiro. Quem não tem as emoções saciadas sempre irá buscar coisas materiais para preencher um vazio que, na verdade, nunca será preenchido por algo físico. A cultura ocidental prega que não devemos sofrer ou passar por privações. Ela promove que devemos ter tudo o que queremos. Essa filosofia se instalou em nossas vidas, famílias, cidades, e, agora, queremos ter uma vida hollywoodiana utópica. Isso é uma tragédia sem precedentes, pois nunca conseguiremos viver a vida abstrata de uma ficção. A publicidade atual nos bombardeia com a seguinte ideia: gaste compulsivamente hoje, compre este produto que você nem precisa, mas afinal todos têm. Mas não lhe avisam que um futuro de escassez lhe espera. Por isso, o passo número 1 para quem deseja controlar seu dinheiro e nunca ser dominado por ele é: seja feliz e agradecido com o que você tem hoje. Isso não quer dizer que você é um conformista, que não tem ambição em melhorar de vida. Ao contrário, quero dizer que você desfruta de tudo que conquistou até hoje, assim como continuará desfrutando das conquistas do amanhã. A vida é curta demais para termos apenas uma fase de deleite. Temos que aproveitar todas as etapas de nossa vida. Não apenas as boas. Parece lógico, mas o aprendizado sempre está nas fases ruins. As partes boas são as recompensas, as quais você nunca terá, caso realmente não tenha sido experimentado e aprovado pela vida durante os dias difíceis. Conheci pessoas extremamente bem-sucedidas que, apesar da conta bancária impecável, estavam insatisfeitas com a vida. Escutei algumas delas reclamando que sua mansão de 6 suítes não era tão boa quanto a do vizinho. Inacreditável! Dinheiro é emocional. Se suas emoções não estão saudáveis, seus recursos jamais irão satisfazê-lo. Se seu emocional não está saciado, o dinheiro nunca cumprirá este papel. Índia, uma experiência inexplicável. Como já comentei, estive recentemente no norte da Índia, um dos países mais populosos e pobres deste planeta. Estive por lá mais de uma semana visitando aldeias e vilarejos. Usava parte da manhã para anunciar fé e esperança nos lugares ermos da cidade. À tarde, investi o tempo, junto com a equipe que estava comigo, no orfanato de meninas que foram abusadas, abandonadas e esquecidas por essa vida. Um lindo trabalho que amei conhecer e contribuir. Aproveitava as noites para escrever parte deste livro. Estava em uma das cidades mais miseráveis do mundo. Acreditem, nada do que você já viu na vida se compara com aquilo que vi e senti por lá.
Meu conceito de dinheiro foi aperfeiçoado nesta viagem. Nunca fui tão agradecido pelo que tenho. Ruas sujas, pessoas fazendo suas necessidades nas esquinas. Comida sendo preparada no chão a céu aberto com todo tipo de insetos em cima. Doenças de pele, mendigos miseráveis pelo chão, um calor de 40 graus. A água é contaminada, não existe restaurante, táxi, nada. É um pesadelo, 24 horas por dia se ouvem buzinas altas e constantes. Um trânsito louco. Ninguém respeita ninguém. A cada 30 minutos uma mulher é estuprada. Em um lugar como esse, ter dinheiro no bolso não quer dizer muita coisa. No aeroporto de Calcutá, por exemplo, mesmo com alguns dólares no bolso, não consegui almoçar. No único lugar para comer algo, não aceitava cartão de crédito e nem moeda estrangeira. A casa de câmbio do aeroporto estava fechada. E quando abriu, informaram-nos que não aceitavam notas de 100. Sim, fiquei desesperado. Dinheiro no bolso dá certa tranquilidade. Mas quando descobrimos que ele não serve no lugar em que estamos passando alguma privação, aí revelamos o que somos. Você precisa ser você com ou sem dinheiro no bolso. É necessário se manter estabilizado emocionalmente em um mundo abundante ou em um limitado. Quer descobrir se o dinheiro é teu servo ou o teu senhor? Fácil. Analise se você fica alegre quando está com dinheiro ou triste quando está sem. Houve um tempo em que mesmo que meus filhos estivessem com saúde sorridentes ou minha linda esposa me esperando para um jantar romântico em casa, eu me sentia infeliz se minha vida financeira não estivesse em alta. Isso é ser escravo. Ter tudo, porém, não usufruir de nada. O dinheiro não pode controlar suas emoções. Ele não pode ser o senhor dos teus sentimentos. Quem influencia o seu emocional governa você. Quando se está em lugar com toda essa escassez, confia-se mais no transcendental do que no físico. Usa-se mais a fé do que a confiança no dinheiro. Foi em vilarejos perdidos no interior da Índia que entendi que devemos desfrutar do que temos. Somos tão influenciados pelo que pensa nosso vizinho, pelo que a TV vende, pelo que os outros vão dizer, que acabamos nos esquecendo de agradecer e desfrutar do que já conquistamos. Às margens do famoso rio Ganges, vi os gurus do hinduísmo serem respeitados como semideuses. Um dos motivos pelo qual são tão temidos é porque vivem sem depender de nada humano. Dentre essas coisas, o dinheiro. O princípio da gratidão jamais deve ser quebrado para quem quer governar sobre os recursos. Visitei vários países em que eu reclamava da comida, do hotel, do calor, da cultura e etc. Mas depois dessa experiência, todos esses lugares parecem paraísos. Quero dizer que o que está ruim sempre pode piorar. Agradeça o mínimo que você tem hoje. Quem é feliz e contente com pouco, certamente será com muito. Agradeça hoje pelo que você tem, pelo que já se conquistou. Não deixe a murmuração, reclamação e falta de fé tomar sua mente. Concentre-se no tanto que já é seu e foque no que pode vir no futuro. Seja grato pelas noites de sono e de paz, pelo que se tem na conta bancária, pelo carro que você anda, pelo emprego que você tanto reclama, pela saúde que te deixa empreender. Desfrute do hoje, pois esse é o seu treinamento para o futuro. O princípio de uma vida familiar notável é construir a felicidade da alma primeiro. Você não precisa de uma família para depois ser feliz, mas ser feliz individualmente. Para, a partir de então, fazer de sua vida familiar o lugar mais seguro da terra. Capítulo 6. O dinheiro de Jesus e as emoções de Judas. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bíblia. Feche seus olhos e pense no maior traidor da história. Quando se fala em traição, o nome de Judas vem à nossa memória. Todos conhecem a história do homem que vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Este era o valor que se pagava por um escravo daquela época.
O confuso era que Judas administrava altas quantias de dinheiro para Jesus. A Bíblia diz que ele cuidava da bolsa com os valores doados pelos seguidores e admiradores de Cristo. Em outra passagem, diz que mulheres de alta posição sustentavam Jesus com os seus bens, e Judas era o tesoureiro de todo esse empreendimento. 30 moedas de prata não significavam muita coisa para ele. Depois de analisar minuciosamente, concluí que Judas não traiu Jesus por dinheiro. Também, não foi somente pelo que os teólogos defendem como Satanás se apoderou dele. Afirmo isso, pois Pedro também negou a Jesus naquele dia terrível e, dias antes, Cristo havia declarado que Satanás estava em seu discípulo. Aparta-te de mim, Satanás, pois cogitas as coisas dos homens, e não as de Deus. Essas foram as palavras do Nazareno para o discípulo Pedro. Judas e Pedro estavam na mesma situação. Os dois traíram Jesus, os dois foram influenciados pelo inimigo, mas só um se suicidou e entrou para a história como o maior traidor de todos os tempos. Pedro, depois de negá-lo, saiu correndo chorando e entrou em um profundo processo de arrependimento. Processo esse que o levou a uma interiorização, a um equilíbrio emocional. Judas também se arrepende e vai até os chefes do Sinédrio devolver as 30 moedas. Mas eles se recusam dizendo que não podem receber o dinheiro de volta por se tratar de sangue inocente. Judas fica ainda pior depois disso. Ele não se lembrou dos 3 anos e meio de convivência com Cristo. Esqueceu-se das misericórdias infinitas, do amor incondicional, deletou de sua memória que a especialidade de Jesus era perdoar e dar novas chances. Trancado dentro de sua consciência ferida, tirou a própria vida. Já Pedro perdoou a si mesmo e lembrou do amor do Mestre. Ele considerou o Mestre do amor. Já ressuscitado, Jesus aparece no mar da Galileia. Os discípulos estavam no barco, mas João, o discípulo mais íntimo de Cristo, reconhece-o. Pedro se joga ao mar e vai ao seu encontro. O sanguíneo pescador e discípulo chega até Cristo e começa a andar abraçado pela praia com ele. Desfrutam de um tempo juntos. Neste dia, Jesus reedita a janela traumática de traição que estava aberta na mente de Pedro. Ele pergunta ao discípulo: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, mestre. Eu te amo. Jesus completa: então apacenta minhas ovelhas. O mestre pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Eu te amo. E Jesus diz novamente: então apacenta minhas ovelhas. Como que insistindo, Cristo faz a pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro fica exaltado e responde: Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o que passa na mente de um homem e tu sabes muito bem que eu te amo. Jesus fez a pergunta 3 vezes. E a teoria da inteligência multifocal, a Curie, 2001, chama isso de reeditar as janelas traumáticas. Ele negou 3 vezes, mas por 3 vezes Jesus insistiu em perguntar, pois sabia que assim a mente humana poderia reeditar a dor da traição do passado, substituindo por uma missão mais nobre no presente. Entendeu o segredo? O homem que negou Jesus na frente de todos no dia de sua prisão, 40 dias depois é nomeado líder da igreja pelo próprio Cristo. Já Judas não se deu a chance de ser restaurado. O emocional fora de ordem cortou sua vida pela metade. Suas emoções determinam suas reações e uma má reação pode acabar com suas oportunidades para sempre. Muita coisa que vivemos, como traições, calúnias, difamação, inveja, ciúmes, conflitos hostis e por aí vai marcaram negativamente nossa história. Mas podemos decidir transformar o sofrimento em treinamento, a dor em rota para o destino. Como é impossível apagar o passado, ao menos podemos reeditá-lo, inserindo, em nossa história, janelas saudáveis que irão sobrepor as traumáticas. Ninguém que trai, calúnia, mente, entra em confusões, maltrata outros, e etc., está com as emoções em ordem. Quando insisto que dinheiro é emocional, não pretendo criar uma nova teoria, mas sim alertar a todos que as pessoas sempre vão conectar nossas atitudes aos aspectos financeiros, como no caso de Judas,
Mas, na verdade, são nossos sentimentos que governam as decisões que tomamos, independentemente do dinheiro que está em jogo. Decida ser emocionalmente saudável, senão, mais cedo ou mais tarde, você trairá alguém ou trairá a si mesmo. Se você trair alguém um dia, poderá tentar se recuperar. Mas, se trair a si mesmo, a dor será quase insuperável. Os homens maus que você vê na TV, desde estupradores, bandidos a políticos corruptos, nada mais são do que seres humanos em descontrole consigo mesmos. Homens e mulheres com emoções desconcertadas. João 12, 3-6. Então Maria, tomando um arrátel de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? Não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa de Jesus, e tirava o que ali se lançava. Judas, sendo discípulo do homem mais honesto da face da terra, era ladrão. O dinheiro tratava-se de doações para o empreendimento do Messias aqui na terra, mas este seguidor que ainda iria traí-lo mais tarde, sentia-se no direito de pegar as escondidas, não porque precisava, pois ele vivia com o mestre da provisão. Nada faltava, ao contrário sobrava. Basta conhecer a história da multiplicação dos pães e peixes. João 6 horas e 9 minutos. Porém Judas fazia o que fazia e fez o que fez, porque suas emoções estavam fora de ordem. E quando isso acontece, queremos mais do que precisamos. Emoção saudável é o primeiro passo para a verdadeira prosperidade financeira. O princípio para uma vida fisicamente saudável é também ter a alma próspera. Hoje sabemos que muitas doenças que nos destroem são frutos de uma má alimentação, às vezes causada pelo desequilíbrio emocional. Psicosomatizamos muita coisa quando passamos por problemas. Adquirimos graves doenças por não aprendermos a digerir isso mental e sentimentalmente. Até para ter saúde física você precisará ser próspero na alma. Capítulo 7. Quem serve a quem? Aquele que acredita que o dinheiro pode fazer tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Benjamin Franklin. Jesus, o Cristo esperado pelas gerações em Israel, disse certa vez: vocês não podem servir a dois senhores, pois haverão de agradar a um e aborrecer o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Se dinheiro é emocional, a quem suas emoções servem seu dinheiro serve também. Esse pode ser o motivo pelo qual muitas pessoas ainda não conquistaram sua liberdade financeira ou o estágio da superabundância. O dinheiro só vai para onde suas emoções o levam. Que loucura, você pode considerar. Então, pense na última coisa que você comprou ou investiu e me diga qual foi o motivo. Perguntei isso em um seminário que realizei em São Paulo. E um homem de negócios que estava presente respondeu: eu comprei um Rolex. Perguntei: qual foi o motivo da compra? Ele disse: foi por necessidade, pois eu tinha uma reunião muito importante essa semana com investidores e senti a necessidade de estar muito bem apresentado. Então repliquei: você quer dizer, na verdade, que o que fez você comprar o relógio foi a insegurança de não ser aceito ou respeitado por estes importantes homens da reunião, não foi? Ele refletiu e balançou a cabeça concordando comigo. Pedi para que ele falasse com as próprias palavras e ele respondeu: tenho muito medo de não ser aceito. Eu continuei: na verdade, há marcas 10 vezes mais baratas que te colocariam no nível de qualquer grande empresário. Mas suas emoções imploravam por aceitação e toda essa situação de ter que se reunir com pessoas mais bem-sucedidas e influentes gerou muita insegurança. Quem sofre é o seu bolso. Principalmente porque esse não era um sonho dele. Não existiu uma realização nesta compra. Foi apenas uma fuga do sentimento de insegurança.
Você precisa, em caráter de urgência, saber quem está controlando quem. Quem está no comando? O dinheiro e suas emoções controlam você ou você ainda está no controle? Quem controla as suas emoções governa você. Nós reproduzimos o que sentimos. Generosidade. Um dos fatores que apontam que o dinheiro é nosso servo é a generosidade. Homens e mulheres generosos não conhecem o vazio existencial. Dar é melhor do que receber, pois supre uma dimensão do ser humano que os teólogos denominam de espírito. Dar é espiritual, receber é natural. Os homens mais ricos do mundo são os maiores doadores. Também. Você sabia? Warren Buffett, o americano conhecido como o guru dos investimentos, chegou a ser o homem mais rico do mundo há alguns anos. Então, ele decidiu doar sua fortuna para uma instituição de caridade. Foi seguido pelo também americano Bill Gates, o dono e fundador da Microsoft, que também doou sua riqueza a instituições. Ambos voltaram a ser os mais ricos do mundo anos depois. Eles descobriram que se não fossem generosos não iriam saciar a única dimensão do ser humano que o dinheiro não influencia, o espírito, a inteligência existencial. Ser grato pelo que tem e generoso independentemente da quantidade que possui são princípios imutáveis para ser feliz e completo. São armas que te levam a dirigir sua vida e a não ser controlado por ela. Quantidade certa. A chuva é boa ou ruim? É uma bênção ou uma maldição? Bom, depende da quantidade. Se chover pouco, os rios não vão encher, a colheita não será regada, faltará água em todo lugar. Mas se chover muito, as enchentes destruirão cidades inteiras, os rios transbordarão e afogarão o que estiver ao redor. Tudo pode ser destruído pela força das enxurradas. Procuro explicar em meus treinamentos que crise não é somente falta de alguma coisa. Pode ser o excesso também, como vimos acima. Com a falta de chuva, você tem uma crise de seca. Com o excesso de chuva, você tem uma crise de alagamentos e deslizamentos. E quanto ao dinheiro? Essa regra vale? Para muitas pessoas, ter pouco dinheiro é ruim. Para outras, ter muito é a causa da destruição. Você conheceu alguma pessoa que se autodestruiu depois de enriquecer? Conhece a história dos ganhadores da Mega Sena? Já viu alguém desistir da família porque teve sucesso em algum empreendimento? Bom, não somos preparados para o pouco e nem para o muito. Somos seres humanos em construção e se não formos treinados não saberemos sobreviver nem com pouco e nem com muito. Investindo em tempo de crise. Em 2010, eu estava nos Estados Unidos conversando com um empresário de lá. A América estava passando por uma grande crise. 2 anos antes, o mercado havia quebrado. Houve uma grande crise financeira e imobiliária. Muitos escândalos surgiram, mas este visionário falava sobre investir em imóveis na Flórida. Eu ri, vejam minha ignorância, e disse: qual o maluco que vai querer investir em um país que está quebrando? Ele respondeu: Tiago, a crise é o melhor momento de se investir. No momento em que todos estavam comprando, eu estava juntando. Agora que todos estão vendendo por menos da metade do preço normal, eu estou comprando. 3 anos depois, o patrimônio deste homem saltou para 20 vezes mais do que em 2010. Quando o dinheiro te serve, você tem controle absoluto sobre ele. Assim, mesmo que todos estejam comprando, você tem visão para saber que há momento para tudo. Há tempo de comprar, tempo de vender, tempo de investir, tempo de guardar, tempo de semear, tempo de colher, tempos de paz e tempo de guerra. Somente com a alma próspera é possível ter equilíbrio tridimensional, corpo, alma e espírito alinhados com o seu propósito aqui na Terra. Isso é felicidade. Capítulo 8. Decida o que você quer. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar o que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Sabe o desconhecido, o motivo pelo qual muitas pessoas ainda não possuem saúde financeira e paz emocional é porque nunca decidiram isso. O segredo é a educação. Instrução mais referência igual educação. Não basta somente fazer um curso de inteligência financeira ou emocional.
É preciso ter um exemplo a seguir, alguém para se espelhar. O ser humano está sempre em desenvolvimento e precisa de um modelo como referência. Há um conflito interior que não deixa a pessoa decidir se quer ser próspera emocionalmente, organizada financeiramente e capaz de contribuir com a sociedade ou se é pecado de ser feliz e ganhar dinheiro. Um conflito que faz pensar que é melhor continuar com as mazelas emocionais, pois afinal já nasceram assim, ou a vida que os tornou dessa forma, do que lutar para entrar na estrada do aperfeiçoamento. Temos falado muito aqui que sua mente controla suas ações, reações. O que você crê reflete no seu corpo, alma e espírito. Não tem jeito, você é transformado por aquilo que acredita. Se mentalmente você não está certo do que quer ou para onde quer ir, haverá sempre uma confusão interior que jamais permitirá que você alcance suas metas e objetivos. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar de assistente de gravação em um estúdio musical. Trabalhei ali por quase 4 anos. Foi observando meu chefe à época, Pedro, o dono do estúdio, que decidi entre os 18 e 19 anos que queria ser empresário. A liberdade de fazer seus horários, de ter sempre de onde tirar o recurso, de ser admirado pelos funcionários e clientes, era isso que eu queria. Quando defini isso e imprimi em minha mente este sonho, nunca mais ninguém conseguiu me fazer desistir. Aos 24 anos, comecei minha primeira empresa sem R$ 1 no bolso. Eu só tinha coragem e paixão, decidi o que eu queria e parti para o segundo desafio. Qual ramo seguir? A música não era para mim. Meu talento era limitado nessa área e eu queria ser o melhor no que eu fazia. Foi quando aceitei passar alguns meses na Europa servindo como missionário em algumas igrejas cristãs. Acabei ficando 2 anos entre idas e vindas. Aprendi muito, amadureci demais. Quando retornei em definitivo ao Brasil já não tinha mais dúvidas, queria ter uma agência de viagens. Era apaixonante trabalhar viajando, realizar o sonho de tantas pessoas de conhecer novos lugares. Além disso, parecia ser um negócio lucrativo e prazeroso. Fiz cursos, especializei-me nesta área e, com a bênção de Deus, iniciei o projeto. Como falo no livro Rumo ao Lugar Desejado, lançado em 2014, chegamos a ser uma das 10 empresas mais bem-sucedidas do país no segmento de viagens à Terra Santa, Israel. Mesmo começando do zero, sem apadrinhamento, sem recursos e sem mentoreamento, consegui formar uma equipe, vender as primeiras ideias e conquistar os fornecedores. Tudo é mais difícil assim. Mas nada é impossível. Eu realmente sabia o que queria. Os recursos sempre seguirão as suas emoções. Se elas estiverem confusas e indecisas, o dinheiro não saberá para onde ir. Acredite em mim, tem dinheiro disponível para todos, mas como não liberamos o destino dele, tudo fica travado. Casais que não sabem o que querem. O casamento é complexo. Não há como entender as mulheres, afirmam os homens. Dentre tantos problemas que um relacionamento a dois pode ter, o dinheiro, sem dúvida, está no topo da lista. Casais com mentalidade, objetivos e sonhos diferentes costumam recorrer ao divórcio na primeira crise financeira que enfrentam. Depois que me casei com Janine, percebi que a vida seria insuportável sem ela. Quando tivemos nossos filhos, descobri o sentimento imensurável de ter uma família, por outro lado, ser o provedor dela. As contas são simples. Todo brasileiro entende sobre isso. Trabalhamos 4 meses do ano só para pagar impostos. Em janeiro, temos o IPVA do carro, matrícula da escola das crianças, férias, material escolar e etc. Durante o ano, temos manutenção do veículo, prestação do carro, aluguel ou parcela do imóvel, colégio dos filhos, compras do mês, cursos extracurriculares, línguas estrangeiras, informática e um monte de prestações que cada um sabe bem do que se trata. Em meio a tudo isso, você precisa levar sua esposa para jantar, comprar roupas novas de vez em quando, divertir-se ocasionalmente, um cineminha, teatro, e discutir sobre os gastos, investimentos e problemas financeiros. Se o casal não está muito alinhado, convenhamos que é muito
Difícil ter paz emocional e saúde financeira. Pois, em cima de tudo isso, tem uma mídia cruel e voraz te incentivando a comprar até o que você não precisa. Muitos casais têm vindo conversar comigo buscando mentoreamento para situações deste tipo. Recentemente, marido e mulher vieram bem irritados para se aconselharem. O problema discutido, nos dias de hoje, é muito recorrente. A esposa estava oprimindo, palavras do marido, o cônjuge, a conseguir R$ 25.000 para uma operação plástica. Ela queria dar uma recalchutada geral. O problema é que, além do marido não ter o dinheiro, ele realmente achava que ela não precisava de nada daquilo. E sim, que estava sendo influenciada pelas amigas do condomínio. Escutei. Já conversaram com uma mulher de meia idade decidida a levantar a moral dela? Eita! Não tinha forma de acalmá-la. Ela queria o dinheiro para operar. O marido sabia que essa batalha ele não ia ganhar. Mesmo que ganhasse, dormir no sofá seria o seu destino. Ensinei para ele que um dos segredos da inteligência emocional para casais é: em um casamento existem duas pessoas. Uma que está sempre certa e a outra é o marido. Existem regras da inteligência que não podemos quebrar. Então, propus uma reflexão sobre os reais motivos dessa recalchutada. Ficou claro que a esposa estava emocionalmente influenciada pelas amigas que já tinham feito algum tipo de cirurgia. Ela não queria ser a diferente do grupo. Precisava de aceitação. Estava relacionada também à baixa autoestima dela, apesar de o marido realmente achar que ela não precisava de nenhum upgrade. A própria se achava feia e fora da forma exigida pela sociedade atual e pela ditadura da beleza do século XXI. A situação financeira deles não estava boa e tinham muitas prioridades na frente. Mas o emocional guiou o destino do dinheiro. 36 parcelas de muito sofrimento foram o resultado da decisão. Não sou contra a cirurgia plástica, nem contra qualquer intervenção em prol da beleza e bem-estar, mas se o casal não está na mesma sintonia, inevitavelmente as emoções vão governar o relacionamento e problemas serão um constante, alguns irreparáveis. Não podemos ser influenciados pelo o que todos estão fazendo. Eles certamente não pagarão nossas contas. Temos que tomar decisões baseadas em prioridades, planejamento, concordância mútua e, é claro, decisões que estejam ligadas ao nosso propósito de vida e realização pessoal. Por outro lado, há pessoas que precisam passar pelo processo de errar para amadurecerem. Também existem pessoas que somente comprando tal coisa conseguem realização. Cada ser humano é único e tem necessidades próprias. Nunca devemos julgar e sim compreender. Não há problema em ser diferente. A beleza está na diversidade. *Amo. O pescador. Havia um simples pescador no Nordeste brasileiro que vivia, como muitos de seus conterrâneos, à beira-mar com a família. Seus filhos iam à escola pela manhã e à tarde o ajudavam com um barco de pesca. Seu Antônio era conhecido por aquelas bandas por ser um exímio selecionador de peixes e tradutor dos sinais vindo do mar. Ele pescava em grande quantidade por saber encontrar as melhores regiões e selecionava cada peixe conforme o tipo e qualidade de cada um. Certa vez, um mega empresário que vivia em uma estafa fora do comum escolheu o Nordeste para descansar por 2 dias. Caminhando pela paradisíaca praia encontrou seu Antônio. Fico analisando como ele era bom na quantidade e na qualidade do que pescava. Um menino que vivia pelo cais lhe contou algumas coisas sobre o pescador. E o homem notou que com apenas um barquinho sem estrutura, ele conseguia vender até 150 peixes em um dia. E mais, os melhores peixes já eram pescados e encomendados por alguns restaurantes da cidade, contou o menino. O mega empresário ficou curioso, interessado naquela história. Ele se aproximou de seu Antônio e disse: "Olá, homem do mar. Estava reparando o seu trabalho. Parabéns! O senhor reparou que pesca 150 peixes por dia?" "É claro", sorriu o seu Antônio. "Sabe, eu sou um grande homem de negócios, já levantei e dirigi muitas multinacionais. Estou aqui, inclusive, para me
Livrar do estresse estafa de tanto que trabalho. Sabe como é, né? Por isso estou aqui desfrutando deste paraíso para ver se descanso um pouco. Mas peguei observando o senhor. Eu gostaria de lhe dar uma consultoria de graça, disse o empresário. O pescador parou de desenrolar a rede por uns segundos. Levantou a cabeça. Por que o senhor não junta o lucro de 3 meses da venda dos 150 peixes diários e compra um segundo barco? Assim, o senhor poderá treinar mais um pescador e terá 300 peixes diariamente. Em mais 3 meses, haverá recursos suficientes para comprar mais um barco. Em um ano, o senhor terá a maior frota de barcos dessa região e pescará mais de 1000 peixes todos os dias, explicou. O simples pescador perguntou. E depois disso? Depois? Depois você pode abrir uma cooperativa. Futuramente até abrir capital na bolsa. Podemos até sonhar em vender a empresa para uma multinacional. Com alguns anos de trabalho você poderá se tornar multimilionário, seu Antônio. O pescador insiste. E depois disso? Como assim, homem do mar? Questiona o rico empresário. Depois disso você poderá vir morar na praia, comer nos melhores restaurantes, ser feliz com sua família e aproveitar o melhor dessa terra. Seu Antônio sorri e diz. Moço da capital, isso é justamente o que tenho hoje.